Bom, muito bom dia a todos. A gente deu um tempinho aqui para as pessoas irem se acomodando na sala, então tem um pequeno delay para as pessoas entrarem. Agora são 9h05, vamos começar. É, Bom, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande a gente dar início ao nosso webinar de hoje sobre os desafios e as oportunidades para as operações de M&A e captação de recursos pós-pandemia. Antes de mais nada, em nome do escritório, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Érico Oioli, sou sócio-gestor do escritório, responsável pelas áreas de mercado de capitais e direito societário. E também quero agradecer aqui muito, né, a presença de nossos painelistas, né, a minha sócia Amanda Vicentini, que é coordenadora da área de M&A, ao Renato Stewart, sócio da RGS Partners, e ao Antônio Bruno de Carvalho, que é sócio da Pantálica. Muito obrigado a todos pela presença e a possibilidade de participar aqui conosco desse evento. Eu queria também avisar a todos que esse evento está sendo gravado, né? Ele vai ser transmitido simultaneamente no YouTube e posteriormente a gente vai disponibilizar o link para todos os participantes. A gente fica muito feliz com a participação de todos, com a interação, né? Então, logo quem tiver alguma dúvida ou queira fazer alguma intervenção, vocês podem fazer uso do botãozinho de Q&A, né, que está no canto da tela, para poder fazer perguntas, né? E que ao final serão lidas e feitas aí para cada participante ao final de cada painel. Acho que outro ponto aqui importante é que nesse período difícil, né, de pandemia que todos nós temos vivido, né, aqui no VBSO a gente tem cada vez mais acreditado na importância de produzir conteúdo de qualidade gratuito para as pessoas, né, e assim como sermos solidários, né. Então, logo a gente tem feito durante esse período uma série de webinars, e a cada um deles a gente tem promovido a divulgação de instituições apoiadas pelo escritório para quem também possa contribuir, né? Então, no evento de hoje, a gente está promovendo a Associação Beneficente Santa Fé. Ela é uma instituição que a gente já apoia há algum tempo e eles promovem um trabalho de acolhimento de meninos e meninas que são vítimas de abandono, de abuso sexual e maus tratos, né? Eles fazem um trabalho muito importante, né? E mais do que nunca precisam de ajuda, né? Então, a gente gosta de fazer essa divulgação para quem também tiver interesse e possibilidade de ajudar. Toda ajuda realmente é muito bem-vinda, especialmente nesse momento. E aproveito aqui, inclusive, para agradecer publicamente a Pantálica, né, que se comprometeu também a ajudar e a doar máscaras aqui para todos os acolhidos pela instituição. Então, em nome do Bruno aqui, agradeço muito pela generosa contribuição. Falando do evento propriamente dito, né, hoje nós vamos ter 4 painéis, cada um de 10 a 15 minutos cada, e ao final da fala de cada um a gente vai abrir para perguntas, tá? E depois ao final de todos a gente pode também fazer as perguntas que eventualmente não dê tempo para fazer ao final de cada painel, para a gente poder respeitar o tempo de exposição de cada um e poder promover algum debate. A Amanda vai tratar da preparação e dos cuidados das empresas para as operações de M&A nesse contexto de pandemia. Depois o Renato vai falar sobre alternativas de capital para o período pós-pandemia. Eu vou falar sobre aquisições hostis e medidas defensivas, e o Bruno vai fechar falando sobre oportunidades de aquisição de distressed assets. Amanda, eu passo a palavra para você. Fique totalmente à vontade aqui. Obrigada, Eric. Bom dia a todos. Deixa eu tentar compartilhar a minha tela aqui. Vocês veem a apresentação aí? Vemos. Bom, pessoal, então, como a Eric adiantou, eu gostaria de tratar aqui de algumas oportunidades que a gente tem discutido e visto no mercado em termos de operações de M&A nesse contexto de crise, né, decorrente da pandemia e mesmo pós-pandemia, e de alguns cuidados, medidas que as empresas que tenham identificado nessas transações uma oportunidade aí para captação de recursos alternativa ou para reestruturação, reorganização dos seus negócios pós-pandemia, que devem tomar para tentar ter processos mais bem-sucedidos, né? Considerando todo o contexto adverso que a gente tem vivenciado.
Falando um pouquinho dos desafios do mercado, a gente tem visto, né, são nítidos os sinais da crise econômica no mercado de fusões e aquisições. Acho que o Renato vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre os números, mas, de maneira geral, o que a gente viu foi uma queda significativa no número de transações concluídas, né, desde março, desde o começo dos efeitos da pandemia aqui no Brasil, se comparado com os mesmos períodos de anos anteriores, ou até mesmo com o começo do ano, né, foi o ano que começou mais aquecido, a gente tinha uma expectativa maior nesse mercado. Mas fato é que desde o começo da pandemia a gente tem já um número grande de operações canceladas ou suspensas, né, em compasso de espera aí para que as partes identifiquem melhor os caminhos que o mercado deve tomar, os rumos da economia e reavaliem não só seguir ou não com a operação em si, mas até em que termos, né, eventualmente renegociar o que vinha sendo discutido e proposto. Essa incerteza acho que faz parte, né, de todo o contexto de crise econômica, a gente já viveu isso em outras ocasiões, embora a gente tenha discutido, né, que talvez nesse caso seja algo sem precedentes, mas fato é também que essas incertezas usualmente trazem novos cenários, novos horizontes, tanto para captação de recursos como para investimento e reorganização. Então, num contexto que a gente considere aí uma dificuldade de acesso a crédito, a formas de financiamento, operações bancárias e até em alguns casos de mercado de capitais, as empresas vão buscar fontes alternativas, inclusive via operações de fusões e aquisição, seja para captação dos seus recursos, para a reorganização dos seus negócios, né? Inclusive, a gente já tem visto empresas que sequer consideravam vender ativos, se a gente questionasse no final do ano passado, ou mesmo admitir um novo sócio, né, um investidor, pensando nesses caminhos aí como uma alternativa. Então, falando um pouquinho já dessas oportunidades, né, o que a gente tem visto? Empresas que tenham necessidade de capital e dificuldade de acesso a linhas de crédito, a fontes de financiamento, enfim, operações bancárias, como eu já mencionei. Em outros casos, alguns grupos econômicos ou mesmo empresas únicas, mas que se dedicavam a mais de uma atividade, a mais de um mercado, e que agora tenham identificado a necessidade, né, nesse contexto de crise, de se reorganizar, eventualmente adotar uma estrutura mais enxuta, descontinuar alguns ramos, algumas atividades, né, e focar naquelas que ou já fossem as principais ou que tenham se mostrado mais resilientes, sejam, enfim, mais interessantes nesse novo cenário que a gente tem vivido. E aí aqui a gente vai estar diante de oportunidades de venda de 100% de empresas ou de ativos, né, destinados a essas outras atividades, que deixam de fazer sentido nesses grupos, mas podem ser interessantes para concorrentes ou outros, enfim, investidores estratégicos. Empresas que até estão mais bem estruturadas, têm uma certa resiliência para passar pela crise, mas que para continuar com seus projetos de crescimento e de expansão vão precisar de recursos ou mesmo até de uma profissionalização de gestão, de novos processos de controle, de tomada de decisão, enfim. Então, talvez aqui a vinda de um investidor financeiro, de um fundo de private equity faça sentido, né? Investidores que tenham essa característica de adquirir participação em empresas que tenham um potencial de crescimento sustentável, e nas quais eles possam contribuir com medidas, né, com esses controles, processos de gestão, para efetivamente se chegar nesse resultado, nesse crescimento projetado e num valuation maior, no momento de saída, maior do que esse da aquisição do investimento da participação. A gente pensa também em operações societárias, que são interessantes porque, eventualmente, no primeiro momento, nem demandem recursos ou desembolso de parte a parte, né? Então, empresas de um mesmo mercado ou de ramos complementares que identifiquem sinergias entre si e vejam uma oportunidade de junção dos seus negócios via uma incorporação, enfim, uma forma de redução de custos, de estrutura, né, estrutura administrativa e de união de forças, mesmo de recursos para continuar desenvolvendo suas atividades daí em conjunto. E também mercado de empresas que já estejam numa situação um pouco mais delicada, já em recuperação, de distress, mas que o Bruno vai ter oportunidade de abordar em detalhe. Então, a gente vê que as oportunidades, né, os cenários são favoráveis em vários contextos distintos, há empresas que estão em diversos situações diferentes, e além disso a gente sabe também que existem no mercado investidores que estão capitalizados e que pensam em começar a olhar para essas oportunidades, né? A questão
que tem se discutido muito é quando isso deve voltar a ter um crescimento, a acontecer com mais ritmo, né? Alguns mais otimistas falam já no segundo semestre desse ano, outros um pouco mais conservadores só em 2021, e é verdade que pode parecer um prazo longo, né? Até que a gente tenha essa evolução, mas a gente precisa lembrar também que os processos de M&A são operações complexas que demandam muitos cuidados em cada uma das suas fases, né? Eu nem vou entrar em cada uma delas aqui, porque a gente tomaria bastante tempo, mas auditoria, enfim, valuation, negociação dos contratos são fases que demandam muito preparo, muita atenção. Mas acho que as operações que vierem nesse contexto de crise pós-pandemia certamente vão demandar ainda mais cuidados, né? A gente vai ter, de um lado, investidores que vão estar mais seletivos, mais criteriosos, né? Não só na identificação de oportunidades, na seleção dos ativos, mas na própria decisão de negócio, de seguir ou não cooperação. E, de outro lado, vendedores ou, enfim, empresas-alvo, que vão ter que lidar com uma queda dos preços, né, uma desvalorização dos ativos e uma certa concorrência e busca por oportunidades por crédito. Então, todas as medidas que puderem ser tomadas e antecipadas para que a empresa esteja melhor preparada para esse processo vão fazer diferença nessa competição, digamos assim, vão ser mais vantajosas, né? E aí, só para tratar de duas, que acho que podem ser as principais, principalmente, como eu disse no começo, para empresas que eventualmente nem considerassem, né, não tenho experiência e talvez nem considerassem operações de M&A como uma alternativa no curto prazo, que podem considerar e que devem se preparar para responder, né, que é basicamente como atrair investidores e como se preparar para ter novos sócios. Quando a gente fala de atrair investidores, né, nesse contexto adverso de competição, de investidores mais criteriosos, mais seletivos, todas as medidas que gerem valor para a empresa e tornem-a mais sólida, mais, na medida do possível, claro, dentro de uma crise, mas mais bem estruturada, vão fazer diferença, né? Então, a gente pensa em pilares de governança, gestão e organização. Então, nesse contexto, empresas que tenham políticas bem claras e que, se não tenham, passem a adotar políticas bem claras de condução dos seus negócios, de tomada de decisão, de contratação, pensando em termos mais jurídicos, de regularidade jurídica, fiscal, contábil, então ter as suas demonstrações financeiras, manter, né, a elaboração, os seus registros, licenças, enfim, toda a regularidade da sua atividade econômica, do que for exigido do tipo societário que a empresa adota, para que tenha maior compliance com a legislação aplicável. A gente sabe que empresas que adotem um maior nível de informalidade tendem a se mostrar em desvantagem nesse contexto, não só pela insegurança que causam, mas pela própria falta de documentos, de informações, né, de subsídios para serem apresentados para investidores, compradores numa negociação, até mesmo em operações de crédito, né? Isso aqui acho que vale de maneira geral. E, de maneira alguma, essas medidas deveriam ser flexibilizadas nesse contexto de crise, né? A crise não deveria ser uma desculpa para a flexibilização, muito pelo contrário, deveria ser um motivo para que elas fossem reforçadas. Pensando em gestão, aqui a gente trata de, dependendo, né, dos diversos níveis e portes das companhias, mas desde seus sócios fundadores, empreendedores, administradores, enfim, que tenham um conhecimento pleno do negócio, do mercado e da atividade desenvolvida pela empresa. Então, conheça seus números, indicadores, como a crise afetou o mercado de atuação, como os concorrentes têm lidado com esse assunto. Pensando numa questão mais jurídica também, importante para negociações e M&As, faça um mapeamento das suas contingências e riscos internos. A gente sabe que a auditoria é uma das etapas que leva mais tempo, ou bastante tempo, né, numa operação de M&A, em que o investidor vai olhar cuidadosamente para todas as áreas, buscando esses tópicos, nesses temas. Então, conhecer internamente já esses problemas é muito importante, não só independente de qualquer transação, de novo, né, de qualquer transação de M&A ou mesmo de crédito, conhecer esses problemas e adotar medidas cabíveis, soluções para tentar mitigá-los, minimizá-los na medida do possível, se não resolvê-los, mas também para evitar surpresas, né, no contexto de uma negociação. A gente sabe que no final do dia,
essas contingências sejam potenciais ou materializadas em maior ou menor peso, elas vão acabar impactando em preço ou mesmo na decisão do investidor de seguir ou não com o negócio. E pensando numa operação de M&A, ter também já uma noção de uma proposta estruturada para ser discutida com investidores e atrelada a um plano de negócios. Então, evidenciando a destinação dos recursos que são pretendidos, né, com essa operação, quais os resultados que se busca, atrelando aí a um plano de negócios que evidencie tudo isso. E organização, que no fundo acaba sendo um reflexo, né, de uma empresa bem estruturada em gestão e governança, e que também acaba contribuindo com uma maior eficiência, uma maior celeridade no processo de M&A, né? Se a empresa já conhece todos esses processos, conhece as suas contingências, já se preparou em termos de documentação, a documentação que será necessária para apresentação aos investidores, para discussão, enfim, isso também gera uma economia de tempo bastante significativa. E sobre o segundo tópico, né, que é como se preparar para ter um sócio, principalmente, como eu disse, empresas que não pensavam nisso, né, até alguns meses atrás, e agora vem uma alternativa aqui nessas transações. Se a gente estiver falando de uma operação de venda de ativos, de venda de 100% do negócio, esse assunto tem um menor peso, porque, afinal de contas, vendedores e compradores não vão conviver como sócios após a conclusão do negócio. Mas se a gente estiver pensando numa estrutura em que faça sentido uma alienação parcial, é importante que os sócios, né, essas empresas-alvo, tenham em mente que vai haver, em algum grau, uma renúncia à exclusividade na gestão dos negócios, seja no caso de uma alienação de controle ou de uma participação minoritária. Se a gente estiver falando de alienação de participação majoritária, que garanta a aquisição do controle para esse investidor, para esse comprador, os sócios anteriores, né, os empreendedores podem até ser mantidos no negócio em razão da sua expertise, do conhecimento que tem no mercado e na própria companhia, mas certamente vão passar agora a participar de uma empresa comandada pelo novo investidor, com uma nova cultura, com uma nova forma de gestão, uma nova forma de controle dos negócios. E eles precisam estar preparados para essa mudança, né? E mesmo no caso de uma alienação de participação minoritária, em que os vendedores consigam manter o controle, né, os atuais controladores permaneçam com a manutenção da gestão, ainda assim a gente vai ter novos sócios na mesa para discussão, para debate, e provavelmente que negociarão certamente no ingresso, né, no aporte dos recursos, algumas prerrogativas e direitos a respeito de matérias e decisões que eles gostariam de poder participar em conjunto com os antigos sócios, com os vendedores, né. Então, aqui estar preparado para esse exercício, né, de renunciar à exclusividade na gestão, num grau maior ou menor, a essas diferenças de visão nos negócios, a, eventualmente, alinhamento de expectativas, né, provavelmente aí a gente sabe, investidores financeiros têm uma expectativa, uma visão mais de curto prazo, ao passo que outros, os sócios anteriores, os vendedores podem ter uma visão mais de longo prazo. E para tentar acomodar todas essas situações, é importante que nesse exercício de busca de um sócio, se avalie muito que tipo de sócio a gente pretende, qual tipo de sócio faz sentido para o negócio, e já expor desde o início das negociações quais são as matérias que são essenciais para que se aceite, né, a vinda de um investidor e a convivência, evitando problemas futuros, né? Pensando já em medidas para tentar compor o relacionamento das partes depois da implementação da transação. Então, acho que são essas as principais medidas que eu acho que fazem sentido ser antecipadas nesse contexto que a gente tem vivido, as principais oportunidades que a gente tem discutido aí em termos de M&A, e aí eu devolvo, Eric, se você tiver alguma questão. Eu só não estou conseguindo parar a tela. Obrigado, Amanda. A gente acabou de receber aqui uma questão que é a seguinte, do Márcio Romero.
Bom dia. Quanto à incerteza de recuperação da empresa pós-Covid, pode impactar no processo de avaliação da empresa Target? O que vocês acreditam que possam ajudar na maior assertividade na projeção de rentabilidade futura, EBITDA, entre outros? E, por fim, o quanto vocês acreditam que os preços dos negócios ou possíveis ágios serão impactados ou sensibilizados? Eu acho que essa é uma pergunta que talvez valha depois deixar para o final, porque acho que todo mundo pode contribuir para ela, né? Não sei se vocês concordam. Ótima pergunta. Não é? Essa pergunta é muito boa. Eu não sei a resposta. Vamos, se vocês concordarem, a gente joga essa para o final, porque acho que todo mundo pode dar os seus pitacos nela. Né? Deixa eu ver. Aqui tem mais uma pergunta, Amanda, que aqui, ó, quais as mudanças na elaboração da MAC Clause você enxerga que ocorrerão? E quais os impactos que isso poderá trazer no assessment para pagamento de earnout, por exemplo? Acho que são as duas discussões, em termos de operações que já estavam em andamento, né, que pegaram a pandemia no meio do caminho aí, são as duas discussões que a gente mais viu, né, os efeitos da cláusula Max, que acho que provavelmente nenhuma tinha abrangência suficiente para comportar uma pandemia ou enfim, é uma crise do tamanho que a gente tem aí enfrentado, e mesmo as discussões em termos de earnout, né, enfim, acho que aqui a gente vai ter que fazer uma avaliação de cada caso, sem ser a resposta padrão de advogada do depende, né, mas depende muito de como foi estruturado a redação das cláusulas que estavam contratadas já. Em termos de earnout, que a gente tem visto de discussão, enfim, uma onerosidade excessiva. É claro que a cláusula de earnout é uma alocação de riscos, né, entre comprador e vendedor, mas, de novo, né, uma crise sem precedentes como essa que a gente tem vivido, tem sido muito discutido se não é uma onerosidade excessiva para vendedores, e isso não deveria ser desconsiderado nesse contexto. Muito bem. Deixa eu ver, acho que... Bom, chegou uma pergunta para o Renato, eu vou deixar então o Renato primeiro falar, né? Eu vou passar a palavra para o Renato aqui, e aí ao final eu faço essa pergunta. Renato, a palavra é toda sua. Maravilha. Eric, obrigado pelo tempo de vocês. Amanda, queria agradecer aí o PBSO pelo tempo para fazer essa apresentação. Bom ver o Bruno também. Lá a gente trabalhou bastante em 2015, 2016, né, Bruno? Depois o mercado melhorou, agora provavelmente a gente vai trabalhar bastante de novo junto. Mas deixa eu até colocar na tela aqui a apresentação. Só colocar. Vocês estão vendo a apresentação? Legal. Bom, eu vou falar 5 segundos. Eu sou sócio da RGS. A RGS é uma boutique que foca em transações de middle market, transações aí de 50, 500 milhões de reais. Transações de M&A. Antes da RGS, trabalhei bastante tempo no BTG, na área de fusões e aquisições. Tá? E acho que vou aproveitar o tempo aqui nosso. Depois eu até posso responder as perguntas que são muito boas, mas eu queria responder 2 perguntas que a gente tem recebido com muita frequência dos próprios clientes, né? Que são, no final do dia, o que aconteceu, né? Então, a gente, como papel de assessor financeiro, a gente está o tempo todo com a mão na água e entendendo a temperatura, o que está acontecendo, né? Então, é muito difícil dizer agora o que vai acontecer, né? Mas o que dá para a gente responder é o que está acontecendo no mercado de maneira geral, né? E nesse cenário que a gente está hoje, o que a gente está vendo de alternativa, né? Então, acho que a primeira pergunta, né, o que aconteceu com o mercado, logo depois que foi declarada a pandemia, que todo mundo começou a trabalhar de casa, o que a gente viu acontecer, né? Então, eu separei em 3 grandes caixas, né? Então, no mercado de capitais, mercado privado e os estratégicos, né? Do lado de mercado de capitais, e como a gente trabalha no middle market, a gente não faz IPO na EGS, mas os IPOs são muito importantes, os follow-ons, porque eles geram muito recurso para as transações de M&A, né? E o que aconteceu foi, obviamente, os IPOs e follow-ons, que existia uma fila enorme, uma ideia enorme que a gente ia ter vários IPOs, a gente ia ter um ano muito forte de IPOs, tudo isso foi colocado on hold, tá? O que acabou acontecendo, e até conversando com os bancos, o mercado de dívida, né, emissão de debêntures, isso acelerou muito, né? Então, todo mundo que teve a possibilidade de captar, captou, né? Isso
março, abril, e até conversando muito com as áreas de DCM dos bancos, os próprios bancos encarteirando muitas das operações, porque está sendo difícil distribuir, mas eles estão encarteirando. Tá? E aí o que aconteceu também, e já vinha acontecendo antes mesmo do coronavírus, é que no mercado secundário de dívida começou a ter um grande resgate de cotista. Né? E aí começou a ter grandes oportunidades de arbitragem de taxa. Então, a gente viu ativos AAA com um rating muito bom, o mercado secundário oferecendo taxas muito, muito atrativas. Tá? Isso no mercado de capitais. No mercado privado, né, os bancos reduziram muito as linhas, né? Teve um flight to quality, ou seja, eles começaram a dar mais crédito para aqueles nomes que eles já conheciam, que eles entendiam que iam sofrer menos no coronavírus, e começaram a exigir muito garantias. Né? E isso começou a dificultar para muita empresa de médio porte, dificultar o acesso a capital. Né? Então, o banco que era seu parceiro no capital de giro, no dia a dia da empresa, no dia seguinte, olha, só consegue pegar capital se você tiver garantias reais, etc. Do lado dos fundos de investimento, dos fundos de private equity, o que a gente viu? A gente começou a conversar muito com eles, obviamente via videoconferência, para entender o momento de cada um deles. Né? E num primeiro momento, ali, logo nas primeiras semanas, o que a gente viu todo mundo deixou de entender o que está acontecendo com o meu portfólio. Né? Deixou de entender, vou entender qual que é a necessidade de caixa dentro de casa. Né? Então, foram poucos aqueles que nas primeiras semanas, olha, Renato, traz oportunidade que a gente está olhando. Né? Então, muito poucos nas primeiras semanas, e aí, gradualmente, o que a gente está vendo acontecer são os fundos de private equity ligarem ou procurarem, olha, a gente está ativos em setores, provavelmente em setores que vão sofrer menos com a pandemia, e não só sofrer menos com a pandemia, mas que provavelmente vão ter uma mudança, não vão ter tantas mudanças estruturais no negócio em função de digitalização, etc. Mas a gente tem visto os fundos começarem a voltar a procurar, mas, óbvio, o grande problema, que foi uma das perguntas que tem surgido, é como precificar. Né? Então, tem uma dificuldade muito grande de precificação nesse momento. Né? E aí, quem surfou, o Bruno deve estar vivendo bem essa realidade também, quem começou a surfar muito logo quando começou a pandemia foram os fundos de special situation, né, os fundos de crédito. De fato, a gente viu alguns deles, inclusive, crescerem em tamanho de time, né, e buscando oferecer capital para quem estava sem acesso. Né. Obviamente, o grande gargalo, vou falar um pouco mais para frente também, é também a exigência de garantias. Por último, do lado dos estratégicos, o que acabou acontecendo, e acho que a Amanda comentou um pouco sobre isso na apresentação dela, mas os players nacionais, né, o que a gente viu? Muitos deles, as transações que são estratégicas, continuaram olhando, né, principalmente nos setores de saúde e tecnologia, as transações elas não saíram tanto do trilho. Agora, outras transações, a gente aqui na RGS também sentiu muitas transações entrando on hold, muitas transações sendo postergadas, né? Mas acho que os players nacionais, os compradores nacionais, ainda olhando com cautela. Agora, o grande problema, e obviamente isso um pouco na nossa realidade da RGS, que é o middle market, talvez se vocês conversarem com a Goldman, com grandes bancos, eles tenham uma visão diferente, mas para o middle market no Brasil, os estratégicos estrangeiros completamente sumiram da equação. Né? E por que isso? Né? Quando você fala de uma transação de 50 milhões de reais, 200 milhões de reais, a gente está falando aí de transações de 10, 20, 30 milhões de dólares, isso deixa de ser estratégico. Né? E aí, mesmo os players lá fora sofrendo, então imagina num comitê de aprovação de uma proposta do estrangeiro, o comitê leva uma proposta para comprar uma empresa de middle market no Brasil. No noticiário só diz que o Brasil é o que está lidando pior com o coronavírus. E ainda uma transação pequena, não é tão estratégica, obviamente isso fica para depois. Né? Então, infelizmente, acho que vai ser difícil ver, não sei quando deve voltar, mas a gente não tem visto muitos players estratégicos estrangeiros ativos em M&A nesse momento. Tá? Isso foi um pouco o que aconteceu com o mercado nessas últimas semanas, esses últimos 2, 3 meses. Tá? E aí, eu acho que o que a gente tem visto, acho que a Amanda comentou um pouco sobre isso, mas entrando um pouco mais no detalhe,
a gente começou a ser muito procurado e a gente começou a conversar muito com as empresas. Todo mundo está precisando de dinheiro. A grande maioria das empresas, todo mundo está tendo sofrendo um problema de demanda, né? Alguns, inclusive, sofrendo um problema de oferta, né? Dito isso, o que a gente viu e o que a gente recomendou ao longo desses 2, 3 meses que as empresas fizessem, né? Obviamente, a gente, como RGS, foca muito nas operações um pouco mais aqui no meio desse quadro, mas, inicialmente, quando uma empresa está precisando de dinheiro, e aí aliás, quem não fez isso até agora já está tarde, né? Mas a primeira coisa que você faz para gerar caixa é reestruturação do seu fluxo de caixa existente, algo que está dentro de casa. Então, renegociar com fornecedores, falar com os clientes, verificar se faz sentido pagar os tributos. Qual que é a grande vantagem disso? É que é fácil de você implementar, está na sua mão, né? Mas agora pode não ser suficiente, né? O segundo momento é você chegar com seus bancos e pedir um alongamento de dívida, né? Então, a gente viu muitos fazendo isso, né? O Bruno até acho que deve comentar, acho que ontem a gente saiu no Valor Econômico, na quinta-feira a própria Restock fez a renegociação extrajudicial aí das dívidas, né? Então, a gente tem visto alguns players renegociando com os bancos, né? Terceiro ponto é saque de linha emergencial. Então, todo mundo que tinha acesso já sacou essas linhas, né? Então, o ponto é que esse passo já foi, né? Então, no momento que a gente já está... Esses 3 primeiros pontos... desculpa, passei aqui. Esses 3 primeiros pontos, a maioria das empresas já foram atrás disso, né? E aí, o que a gente começou a ver é justamente essas próximas caixas, o que tem de capital no mercado hoje, né? Então, a gente, hoje, na RGS, começou a ser muitas empresas buscando crédito, e aí, como os bancos não estão dando crédito, a gente tem oferecido e levado fundos de special situation, fundos de crédito para suprir essa necessidade, né? A grande vantagem de um fundo de special situation, de fato, a grande vantagem dessa aqui, ele consegue um prazo um pouco mais longo. Então, um prazo mais longo, eu digo 3 a 5 anos. Eles conseguem flexibilizar em carência e também ajustar isso ao fluxo de caixa. Mas o grande problema, a grande dificuldade que a gente tem visto é a questão de garantia, né? Então, muitas vezes aquela relação de 2 para 1 de garantias para o tamanho de empréstimo, o que inviabiliza para muita gente fazer esse tipo de operação. Outro tipo de operação que tem aparecido bastante são operações com fundos de private equity, mas para superar aquela discussão de valuation, o formato que a gente tem feito de transação são formatos um pouco diferentes, são formatos de mezanino, são formatos com um earn-out muito grande para frente, para que a gente não tenha que entrar numa discussão de valuation agora, né? Mesmo todo mundo falando, olha, a gente vai calcular o EBITDAC, né, que é o EBITDA ajustado pelo coronavírus. O coronavírus nem terminou, então não dá nem para calcular qual que é esse ajuste, né? Então, a gente, talvez ano que vem, ou talvez no segundo semestre, a gente consiga calcular o EBITDAC. Mas a gente ainda, nesse momento, a gente nem terminou, nem saiu da pandemia, não dá nem para calcular. Então, qualquer precificação que tenha que ser feita agora, a forma mais fácil que a gente tem feito é estruturar isso através de uma operação de mezanino ou com um earn-out grande base 2021, por exemplo, tá? Algumas operações que, de fato, começaram a aparecer a gente tinha muito relacionamento com algumas empresas que já vinham sendo provocadas por players nacionais para vender, nunca fez sentido, e agora começou a fazer sentido conversar, né? E aí os players nacionais, como eles conhecem um pouco melhor o mercado, o que a gente tem visto acontecer geralmente uma precificação com base em 2019, né? Com algum tipo de ajuste eventualmente mais para frente. Mas os players nacionais, em função de sinergia e até mesmo de caráter estratégico da transação, a gente tem visto sim alguns players nacionais mais ativos em M&A, obviamente em setores como saúde, a própria DASA anunciando as transações ontem. Então, os players nacionais vão estar ativos aí nos próximos meses, tá? Transações tradicionais com fundos de private equity, a gente tem visto algumas, obviamente, num nível de preço muito baixo, né? Então, a precificação para um deal tradicional de private equity tem acontecido, a gente tem umas transações, mas, por um lado, o fundo ele tenta colocar uma proposta oportunística, coloca uma proposta baixa para ver se faz sentido. Agora, por outro, às vezes o fundo não tem nem alçada hoje para colocar uma proposta boa, uma proposta a mercado,
Então, a dificuldade aqui é que a precificação, ela acaba, o fundo acaba olhando isso de maneira muito oportunística, né? E aí, o penúltimo ponto ali da recuperação extrajudicial, judicial, obviamente o Bruno vai comentar um pouco sobre isso. E aí, por último, que eu deixei, que é o que está sendo menos frequente, é a venda para estratégico internacional. Todo mundo fala, olha, o Brasil, até acho que o Esteves falou ontem, né, que o câmbio está barato em qualquer cenário, né? Mas a realidade que a gente sente no middle market é que aquela transação que antes ela era uma transação de 50 milhões de dólares, hoje está falando de uma transação de 50 milhões de reais, uma empresa de 20 milhões de reais de EBITDA, agora ela está com EBITDA de 5 milhões de dólares, então deixa de ser tão interessante para um player lá de fora também, né? E o Brasil está no olho do furacão, a mídia lá fora descendo a lenha no Brasil, então a gente tem visto os estrangeiros com muita cautela, tá? Mas acho que era isso do meu lado. Eu só queria um ponto a mais, Eric, se você me permite, e a Amanda comentou bastante, não era tanto o que eu queria passar aqui, mas é muito importante que a Amanda falou dessa preparação, né? O grande problema que a gente enfrenta no M&A, principalmente em empresas menores, as empresas elas chegam para a gente começar a buscar o comprador ou preparar um pouco ela, o infomemo, o valuation, elas não fizeram aquele trabalho de preparação que a Amanda comentou. E qual que é o problema de você não fazer esse trabalho de preparação? Geralmente, a gente acaba tendo uma taxa de mortalidade grande na transação. A gente até traz uma proposta, até consegue chegar no valuation que o cliente espera. Aí chega na diligência, a empresa não tem os números organizados, ela não sabe, eventualmente, passivos que, eventualmente, ela pode ter, ela não tem a governança estruturada, e aí a transação acaba morrendo e na diligência pelo fato da empresa não ter feito a preparação. Então, às vezes, ela acaba engajando, olha só, eu tenho compradores, eu nem me preparei, eu tenho compradores, mas quando chega na diligência, aumenta a mortalidade. Então, só reforçando o ponto da Amanda de que, às vezes, é um pouco difícil para o cliente entender qual que é a vantagem de se preparar, mas todo cliente que chega na diligência e não tinha feito a preparação, daí sim ele entende. O problema é esse, que ele só consegue ver a necessidade de se preparar depois que ele vê que ele não se preparou e deu problema na transação dele. Mas eu gostaria de reforçar o ponto da Amanda, que é extremamente importante essa preparação. Obrigado, Renato. Obrigado por sua observação. Eu brinco, é para isso que tem aqueles adesivos de carro, né? Consultem sempre seu advogado. Então, às vezes é uma brincadeira que se faz, mas é sempre um dilema, né? Porque às vezes você precisa em fazer alguns investimentos para se preparar para esse movimento, né? Que é um movimento incerto, porque você não tem a certeza do sucesso, né? Se você de fato vai conseguir um comprador, se esse comprador de fato vai chegar no preço que você quer chegar e o negócio vai ser bem sucedido. E tudo isso leva muito tempo, né? Mas o fato é que você muitas vezes acaba pagando um preço, né? Ou na verdade um desconto de preço se você não faz essa lição de casa antes, né? Você chega melhor posicionado para a negociação, né? Isso é algo que a gente observa muito na prática. Renato, super obrigado pela participação. Eu vou aproveitar que tem uma pergunta aqui dirigida para você, uma pergunta aqui do Salvatore, que acho que é uma pergunta aqui que todos têm se indagado, né? Fala o seguinte, olha, o FMI está prevendo um PIB para o Brasil de menos 8%, né? Enquanto isso, as bolsas elas vêm alimentadas aí elas estão voando, né? Alimentadas pelo fluxo de dinheiro injetado pelo Fed, pelo BCE nos mercados. Como esses dois fatores vão aumentar o número de M&A e os preços, né? Como que você enxerga isso? Então, eu acho que o mercado de M&A ele acontece independente se você tem crise ou se você tem um mercado muito bom, você tem M&A. O que faz diminuir a quantidade de M&A não é se tem crise ou se tem oportunidade de economia crescendo. O que diminui é a incerteza. Então, quando você tem incerteza no cenário, todo mundo adia a decisão de M&A. E aí, até na época, muitos os IPOs e o índice que o pessoal geralmente acompanha é o VIX, né, que é o índice de volatilidade, né?
Isso vale para o M&A também. Então, quando você tem a incerteza de precificação, você adia a decisão de precificação, adia a decisão de compra. E é isso que é o problema. Então, acho que se tiver uma definição que vai ter uma crise e está claro que vai cair 4% o PIB, obviamente isso é ruim, mas do ponto de vista de M&A a gente consegue precificar. Agora, quando a gente não sabe quando que sai da pandemia, qual que é o tamanho de crise de demanda que a gente vai ter, ninguém sabe qual que vai ser a demanda após o coronavírus. É muito difícil precificar e aí todo mundo o que faz? Adia. Esse é o problema para o mercado de M&A. Então, eu só vejo o mercado retomar na hora que a gente tiver entender um pouco melhor quando que começa e quando é que termina a pandemia. Perfeito. E aproveitando o gancho, né? Acho que deixando um pouco de lado esse mercado de distressed que o Bruno vai falar daqui a pouco, mas você enxerga algum setor que ele esteja relativamente imune à crise, onde existam mais oportunidades hoje mesmo, ou no curto prazo? Tem que olhar muito, não só o setor, mas segmento a segmento, né? Então, por exemplo, o setor de saúde, de maneira geral, sofreu menos, né? Mas agora, até os próprios hospitais, muitos hospitais privados estão tendo dificuldade, né? Então, porque estão vazios. Então, é segmento a segmento. Então, é difícil indicar um setor específico que a gente esteja havendo mais transação, mas se fosse generalizar, saúde e tecnologia são os setores onde a gente viu, dentro da IGES, pelo menos, que as transações continuaram andando bem. E as transações que têm entrado agora também são principalmente nesses dois setores. E, obviamente, transações que entram em outros setores são aqueles que estão extremamente precisando fazer uma transação nesse momento, tem uma necessidade de caixa grande. Mas muito difícil prever quais são os setores que vão ter mais M&A, mas essa é a nossa sensação. Sim, perfeito. O Renato, tem mais uma questão que veio aqui pelo chat, que é o seguinte, o Fábio Bracal. Ele fala o seguinte, olha, eu tenho visto muitas oportunidades de P2P, né, Public to Private, né, na Europa. Qual a sua visão sobre oportunidades de Public to Private no mercado brasileiro? Uma ótima pergunta. Eu acho que vai acontecer bastante, né? Acho que tem alguns fundos de private equity, principalmente os fundos maiores, que eles estão olhando isso com carinho, né? Então, olhando empresas listadas, que muitas vezes os preços estão deprimidos e que faz sentido você fazer um take private, né? Você tirar essa empresa do mercado. Então, eu vejo isso acontecer, sim. Acho que ainda, mesma coisa, você tem uma dificuldade de precificação. 97 mil pontos da Bolsa, eu não sei se é barato ou se é caro. Acho que os resultados do segundo TRI vão sair. Eu estava conversando muito com o pessoal lá fora. Isso está acontecendo porque os bancos centrais estão imprimindo dinheiro e jogando de helicóptero, né? Mas até quando isso vai acontecer? Será que quando saírem os resultados do segundo TRI, esse mercado vai corrigir ou não? Não dá para saber. Então, mesmo essas operações de take private, eu acho difícil acontecerem no curto prazo, porque é difícil precificar. O que a gente tem visto acontecer são empresas listadas receberem aportes no formato de mezanino. A gente acha que isso vai acontecer no formato de mezanino, um aporte primário de fundos de private equity. Isso eu acho que vai acontecer. O take private acho que vai demorar um pouquinho. Perfeito. Bom, muito bem. Acho que as perguntas foram feitas. Tem mais uma pergunta aqui, que na verdade ela comenta um pouco sobre a questão de FDICs e processos de turnaround, que eu vou deixar para fazer essa pergunta mais para frente, quando o Bruno falar, porque eu acho que talvez o Bruno até aborde esse assunto. Se não abordar, a gente fala isso depois da fala dele, tá? Renato, super obrigado. Agora eu vou dar seguimento aqui, eu vou abrir o meu painel, vou dividir com vocês aqui a minha tela. Deixa eu só compartilhá-la. Estão conseguindo ver minha tela aí? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui de as famosas aquisições hostis, né, e algumas medidas defensivas. Esse é um assunto que vem à tona,
sobretudo nesse período que a gente vem enfrentando aí dos últimos meses, numa queda acentuada no preço das ações das companhias em bolsa, né? Então, a Bovespa aí caiu quase 40% ao longo do ano, recuperou um pouco agora nesses últimos 2 meses, mas, de uma forma geral, você tem muita companhia listada em bolsa que o preço dela não reflete os fundamentos da empresa, ou seja, teoricamente, pelo preço em bolsa, elas são companhias baratas, né? Enfim, isso tudo teórico, até em linha do que a gente tem falado aqui, é muito difícil hoje você dizer se os fundamentos são adequados ou não, a gente só vai descobrir isso daqui a algum tempo, né? Mas, de fato, a gente saiu de uma bolsa quase 120 mil pontos para 63 mil pontos, e você consegue identificar ali alguns ativos que realmente estão underpriced, né? E aí o que acontece? Essas companhias, né, sobretudo companhias que não tenham um acionista controlador identificado ou claro, né, ou ainda que tenham um acionista controlador, não tem um acionista controlador com uma posição majoritária ou fortalecido dentro do capital social, elas acabam sendo mais vulneráveis, né, a tomadas de controle via ofertas em bolsa. Então, é um pouco desse assunto que eu vou abordar aqui nesse meu painel, né? Então, assim, de uma forma geral, quando a gente fala de aquisição de controle de companhia aberta, você tem duas formas de aquisição, né? As mais comuns, que são as aquisições derivadas do controle. O que é uma aquisição derivada do controle? É quando eu tenho transferência de controle, eu estou comprando o controle de alguém, né? Então, quando eu compro o controle de alguém, invariavelmente eu vou sentar com essa pessoa, eu vou negociar, vou discutir, né? E se ela for uma aquisição onerosa, ela vai ter incidência do disposto que está no artigo 254A da Lei das SAs, né? Que é o famoso tag along, né? Então, eu acabo disparando o gatilho no qual o adquirente da oferta, ele precisa fazer, o adquirente do controle, ele precisa fazer uma oferta para aquisição das demais ações com direito a voto da companhia, o que acaba, inclusive, encarecendo a própria aquisição, né? Uma segunda forma, né, que é a aquisição originária. O que é uma aquisição originária? Né? Onde eu não tenho transferência de controle, eu não estou comprando controle de ninguém, né? Eu estou comprando uma quantidade tal de ações que me permitam adquirir a posição de controle, né? Obviamente, isso vai ser possível aonde? Nas companhias com capital disperso, né? Onde eu não tenho um controlador, eu tenho um controlador diluído, né? Onde ele exerce o controle com menos da maioria das ações com direito a voto. Onde eu tenho a aquisição derivada de controle, né? Onde tem transferência. Quando você tem um acionista controlador bem definido, né? O bloco de controle identificado, ele é mais comum onde você tem mercados de concentração acionária e baixa liquidez, né? Então, você sempre tem a transferência de um controle pré-existente e, invariavelmente, você tem que negociar, você tem que sentar e discutir o preço, né? E naturalmente, você vai pagar um prêmio de controle, que é justamente a diferença do preço das ações pelo tag along, exceto se você for uma companhia de novo mercado, onde você não tem o tag along, o preço das ações tem que ser pagas para os demais acionistas ao mesmo do preço pago pelo controle. E é justamente no novo mercado onde você tem a maior incidência de companhias sem controlador, né? Porque a própria supressão do prêmio de controle é um incentivo para que os acionistas, quando fazem seus IPOs, seus follow-ons, abram mão de participação e acabem ou abrindo mão do próprio controle ou diluindo a sua posição como controlador. Então, hoje, quase todas as companhias brasileiras que não têm controlador ou têm um controle minoritário, elas estão presentes no novo mercado, né? E vai ser justamente nesse mercado onde a gente vai identificar uma maior possibilidade de ocorrer esses processos de tomada hostil do controle das ofertas de aquisição do controle. Quais são as formas, né, de aquisição originária de controle? Você tem basicamente 3 formas de você fazer essa aquisição. Primeiro, a negociação privada. Então, eu vou lá e sento com alguns acionistas, vou comprando participações de cada um. Embora nenhum seja o controlador, eu vou comprando pequenas participações, aglutino tudo até eu ter uma participação que me garanta ser controlador. Então, isso é uma negociação privada. Desvantagem disso é que isso pode... eu primeiro não tenho garantia de que eu vou conseguir adquirir uma quantidade tal que me permita ser controlador, e segundo, são aquisições que tendem a ser
mais custosas, ela tem mais negociação, demora mais, podem ser mais caras, né? E em relação à escalada em bolsa, eu posso ir na bolsa, vou comprando, até que em determinado momento eu me torno acionista controlador. Isso também tem a desvantagem de não ter a garantia de que eu vou conseguir, de fato, consolidar esse processo de aquisição de controle, e também, quanto mais eu compro, a tendência maior de aumentar o preço das ações vai ficando cada vez mais caro, né? Sem contar que é um processo, né, olhando para o todo, ele gera muita ineficiência e ele é muito prejudicial aos próprios acionistas da companhia de uma forma geral, à medida que quem vendeu primeiro ele é prejudicado em relação a quem está vendendo depois, né, a preços diferentes. E a terceira e última forma, e a que eu vou tratar aqui na minha fala, é a oferta pública para aquisição do controle, que são as OPAs, né? Então, óbvio, existem vários tipos de OPA, né, de oferta pública de aquisição de ações. Tem OPA para fechamento de capital, tem a própria OPA do tag along, quando você tem a aquisição derivada do controle, você tem a OPA por aumento de participação, mas é que eu vou falar aqui da OPA para aquisição do controle. Então, eu estou fazendo uma oferta para adquirir uma determinada quantidade de ações que me permita se tornar controlador de uma companhia aberta. Quais as vantagens e as desvantagens de se fazer esse tipo de transação? As OPAs de aquisição do controle, muito embora elas tenham uma previsão na própria lei já desde da edição da Lei das SA, ou seja, mais de 40 anos, elas ficaram por muito tempo dormentes. Por quê? Porque a gente sempre teve um mercado muito concentrado, né? O controle acionário muito concentrado, né? Então, por muito tempo, você falou, poxa, esses dispositivos que tem na lei, que é o artigo 257 seguinte da Lei das SA, eles são letra morta, porque no Brasil não existe isso, né? Até o advento do novo mercado. O novo mercado, de fato, criou condições para que existisse companhias com controle disperso ou sem controlador e dando margem para a existência desse mercado, muito embora ainda até hoje o número de transações ainda não seja tão relevante. Nos últimos anos para cá, a gente vem vendo um número maior de tentativas de aquisição do controle por meio de OPAs. Mas esse é o mecanismo de aquisição que já foi chamado como ovo de Colombo de mercado de capitais. Por quê? Porque ele tem uma série de vantagens, né, para quem faz a oferta e também para o mercado de uma forma geral, né? Primeiro, né, eu vou começar aqui pelo último item, que é o item 5, ele é um mecanismo que ele promove a eficiência de mercado. Por quê? Eu não tenho que ficar sentando com o controlador para negociar preço e expropriação de valor da participação acionária, né? Porque quando eu sento com o controlador, eu preciso pagar um prêmio pelo controle, né? Eu exproprio o valor da companhia em benefício de um determinado controlador. Quando eu não tenho esse controlador, eu não tenho que sentar com ninguém para negociar. Eu vou fazer uma oferta para todo mundo, né? Para todos os acionistas que têm direito a voto. E por que isso promove a eficiência? Primeiro, porque esse preço é igual para todo mundo, diferente da escalada em bolsa, onde eu vou comprar participações para ser controlador por preços diferentes. Aqui o preço é igual para todo mundo, ele é transparente, né? Ele permite que todos os acionistas possam tomar uma decisão esclarecida, né? Apesar disso ter alguns problemas que eu vou falar daqui a pouquinho, mas de uma forma geral eu tenho mais transparência sobre o processo em si, né? E eu estimulo a companhia a ser bem gerida. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a melhor forma de eu me defender? Se eu sou, por exemplo, o administrador de uma companhia sem controlador, né, e vulnerável a uma aquisição hostil, é gerindo bem o negócio. Porque se eu faço uma boa gestão, eu maximizo o valor da companhia, a companhia fica cara, né? Por que ela se torna alvo para uma aquisição? Ela se torna alvo para uma aquisição porque eu, quando faço uma oferta para adquirir, eu acredito que eu tenho capacidade de gerir melhor aquele negócio e gerar mais valor, porque eu acho que o negócio está barato, né? Então, se o negócio está barato, eu vou lá, faço uma oferta, compro, provavelmente no dia seguinte eu vou trocar a administração, né, e vou tentar gerir-la de uma forma eficiente para gerar mais valor. Então, se eu administro de uma forma eficiente a companhia, né, eu maximizo o valor dela, você diminui a percepção de ganho de valor por quem faz oferta. Falou, pô, essa empresa está perto do valor que ela realmente vale de acordo com os fundamentos dela. Então, por isso que ele é dito que é um mecanismo que ele estimula a eficiência de mercado, né? Se você tivesse um mercado de controle societário. Por outro lado, outras vantagens, né, para o adquirente. Eu não tenho que sentar necessariamente para negociar com o controlador e nem com os administradores, porque eu vou no mercado e faço uma oferta, falo, ó, acionistas, eu quero comprar as suas ações pelo preço tal, né? E se eles toparem vender, eu adquiro e me torno controlador. Esse é um processo que tende a ser uma conclusão um pouco mais rápida, porque você tem prazos, né, estabelecidos em regra para que ele possa acontecer. E isso é muito importante, porque
uma companhia que sofre uma tentativa de aquisição, ela certamente tem a sua atividade perturbada, ou seja, poxa, eu preciso desviar um pouco do foco do meu negócio para começar a analisar aqui uma tentativa de aquisição do meu controle. Então, esse é um processo que ele não pode ser longo, ele tem que ser um processo não curto em demasia para dar o tempo necessário para os acionistas avaliarem a oferta que eles estão recebendo, mas não pode ser longo o suficiente para a ponto de parar a atividade da companhia e afetar os próprios negócios dela. Então, ele até por questões regulatórias, ele precisa ser um processo um pouco mais rápido, né? Ele dá segurança para o ofertante, porque eu só vou desembolsar dinheiro quando eu tiver um número de acionistas interessados em vender, né, suficiente para ser o controlador. A oferta é para adquirir o controle, não é para adquirir ações esparsas. Então, ou seja, eu posso fazer uma oferta e falar o seguinte, olha, eu só vou concluir a oferta se eu adquirir, por exemplo, 50% mais uma das ações com direito a voto. E só nessa condição. Se eu tiver acionistas que venderem 40%, isso não me interessa, né? Então, eu não vou ser obrigado a gastar dinheiro sem ter a garantia de que eu vou me tornar controlador. Eu posso até colocar a condição, falar, olha, tudo bem, se for 40% ainda assim eu queira, mas isso não é obrigatório. A oferta é para adquirir o controle. Isso também reduz os custos, né? Porque eu sei qual é o tamanho do cheque que eu tenho que pagar, diferentemente de situações em que eu tenho que negociar privadamente ou fazer escalada em bolsa, né? E eu também não preciso fazer uma oferta para adquirir todas as ações da companhia. Eu posso fazer uma oferta parcial, né? De novo, eu não quero comprar 100% das ações, eu quero comprar o controle, né? Então, eu posso fazer uma oferta parcial no qual eu adquira o percentual mínimo necessário para me tornar acionista controlador. Qual a dificuldade que você pode ter aqui, né? Se fosse olhar para uma desvantagem para o adquirente, né? É a chance de você ter a sua oferta frustrada, né? Em função de interesses individuais de alguns acionistas ou dos próprios administradores, né? Que vão tentar, de alguma medida, se salvar na posição deles de administradores. Porque a tendência natural é esses administradores serem trocados ao longo do tempo, justamente porque a percepção de que eles não são tão eficientes na gestão do negócio. Então, eles podem tentar tomar medidas defensivas, né, para evitar a aquisição do controle. Como ser bem sucedido em uma OPA, né? Olhando na ótica do ofertante. Aqui tem uma grande questão importante, né? As ofertas de aquisição do controle, elas têm um problema estrutural, né? Qual que é o problema estrutural delas? É a falta de ação coordenada dos acionistas da companhia-alvo, né? Os acionistas não se conversam. Essa é a grande questão. E aí você entra naquele dilema do prisioneiro. Eu posso receber uma oferta por um preço que eu não acho que é o melhor preço do mundo para aquela ação. Ele provavelmente vai ser um preço acima do preço de mercado, para eu ter interesse, ser estimulado a vender, mas talvez não seja um preço que reflita, de fato, o real valor daquela companhia. Mas ainda assim eu posso me sentir compelido, eu como acionista da companhia-alvo, eu posso me sentir compelido a aceitar essa oferta com medo da decisão que os demais acionistas tomarem. Porque se os outros acionistas decidirem vender e eu não vender, eu posso correr o risco de ficar numa companhia refém de um acionista controlador que antes não existia, que eu não sei o que ele vai fazer em relação à companhia, e com risco, muito provavelmente isso é muito comum, até essa companhia depois ser ou picotada, como era muito comum na década de 80, o KKR fazia muito isso nos Estados Unidos, né? Ele comprava a companhia, depois ele retalhava a companhia e vendia em pedaços, né? Então, assim, eu poderia ser vítima de um processo como esse, poderia ter um futuro fechamento de capital da empresa e ficar refém numa companhia com controladores sem a liquidez do mercado, né? Uma companhia fechada. Então, assim, eu acionista controlador, eu fico com medo. Então, às vezes, eu me sinto compelido a aceitar uma oferta, ainda que essa oferta não seja a melhor oferta do mundo. Então, esse é um problema estrutural da oferta e que não é bem tratado até hoje na regulação. Assim, acho que até um pouco pela falta de experiência brasileira, né? No momento em que a regra foi feita, não se conhecia tão bem a dinâmica dessas ofertas. E a CVM, ela, de certa forma, quando ela fez a instrução A361, né, que disciplina, que é a regra que está em vigor até hoje, que disciplina as ofertas públicas em geral, ela misturou no mesmo saco todas as OPAs, né? Então, a OPA de fechamento de capital, de aumento de participação, do tag-along e a OPA de aquisição do controle, que são OPAs diferentes. A lógica e o racional de cada OPA, dessas OPAs, são diferentes, né?
as OPAs de aumento de participação, de cancelamento, de tag-along, são OPAs que eu chamo de OPAs de saída, né? São OPAs que elas dão a porta de saída para o acionista. Pô, vou fechar o capital? Deixa o cara sair. Troquei o controlador? Deixa o cara sair. Reduzir a liquidez da companhia? Deixa o cara sair. Né? A oferta de aquisição do controle não é uma OPA de saída, é uma OPA para adquirir o controle. É um cara que está entrando e vai começar a gerir o negócio de uma forma diferente. Ela dá a chance de saída para quem tem direito a voto, mas não lida com a questão de quem continua na companhia, sobretudo quem não tem direito a voto. Né? Então a CVM ela não conseguiu atacar 100% as questões estruturais, né, que geram uma tomada de decisão distorcida por parte do investidor, por parte do acionista. Então, para você ter uma oferta bem-sucedida, você pode tomar algumas condutas como ofertante que pressionam o acionista a vender. Né? Uma delas é, obviamente, o preço. Né? O preço vai ser sempre um elemento chave no sucesso da oferta. Mas a forma como você estrutura o preço. Por exemplo, nos Estados Unidos era muito comum você fazer ofertas escalonadas. Né? Então, assim, olha, para os acionistas que aderirem à oferta nos primeiros 5 dias, o preço é 100. Né? Para quem aderir depois é 80. Eu vou pagar menos. Então, eu estimulo uma corrida porque o acionista vai lá e venda a sua participação. Né? Com medo de os demais acionistas não recusarem, ainda que a oferta não seja boa, venderem e eu ficar lá com o mico na mão. Esse tipo de oferta que eu mencionei, que é a oferta escalonada, ela não é possível no Brasil. Ela é limitada. Eu posso fazer com preços distintos se eu apresentar fundamentações para a CVM, para os acionistas, que justifiquem preços diferentes, que não seja simplesmente o exemplo que eu dei aqui, que falou, se você vender no final de semana, o preço é X, se você vender depois do final de semana, o preço é X menos alguma coisa. Outro fator decisivo é tempo. Né? Então, quanto mais rápido eu for, menos tempo eu dou para a companhia tomar medidas defensivas e menos tempo eu dou para o acionista refletir sobre a decisão dele. Né? E aqui tem tanto a questão do tempo quanto do contexto. Né? E o contexto que a gente está vivendo é propício para isso. Né? O contexto da pandemia, onde você teve uma queda muito grande do valor das ações, né? Muitos investidores ficaram fragilizados, né? Para não dizer alguns até traumatizados com a queda, principalmente para quem entrou. Teve muitos CPFs entrando na Bolsa, né, desde o final do ano passado, né, continuam entrando muito na Bolsa ainda, e muita gente entrou na alta e perdeu. Né? Então, são pessoas que ficam mais vulneráveis, né, a aceitarem ofertas para tentar recuperar parte do capital investido. E outro ponto é trabalhar bem a informação, né, o marketing, né? Tanto no que você vai falar, quanto sobre o que você não vai falar. Porque quanto mais incerteza você gerar sobre a companhia-alvo, né, sobre o futuro da companhia-alvo, mais você pressiona o acionista a querer vender. Se ele não sabe quais são as suas reais intenções sobre o futuro da companhia, ele fica com medo e a tendência dele é aceitar uma oferta. Então, você trabalhando com esses três pilares aqui, você força, né, de alguma medida, o acionista a tomar uma decisão nesse sentido, de vender a sua participação. Agora, quando a gente fala de oferta hostil, né, ela é hostil para quem? Né? Assim, a gente faz um mau uso aqui no Brasil desse termo oferta hostil, porque qualquer oferta é oferta hostil. Não necessariamente. Né? Ela em geral, ela é oferta hostil ou para um acionista controlador, quando ele existe, né, embora minoritário, ou quando você fala dos administradores, né, que provavelmente estão com o emprego deles em jogo. Mas a oferta hostil tem que ser hostil ou não para a companhia. Né? Assim, ela é boa ou ela é ruim para a companhia? E a resposta para isso é que vai legitimar você tomar medidas defensivas ou não, ou seja, você tomar medidas para impedir que a oferta seja bem sucedida. Né? Porque a função da medida defensiva não é proteger o emprego do administrador, né? É proteger os interesses da companhia. Né? Então, quando eu respondo essa pergunta, eu vou estar dando a resposta se eu posso ou não posso tomar medidas defensivas. E uma questão que você coloca nesse contexto é a queda de preço durante a pandemia, ela pode ser uma justificativa, né, para tomar medida defensiva. Né? O preço por si só não necessariamente seria um bom fundamento para você dizer se é legítimo ou não tomar uma medida defensiva, porque a medida defensiva não é para proteger o preço de venda do acionista, mas é para proteger os interesses da companhia, sobretudo de quem fica. Os acionistas que aceitam a oferta vão, mas a companhia fica. Né? E os demais acionistas que não têm direito a voto também continuam na companhia. Por outro lado, uma queda acentuada do preço estimula comportamentos de curto prazo. Né? Então, é papel do administrador também ver se o adquirente está alinhado
né, com uma visão de médio e longo prazo da companhia e não está só querendo aproveitar ganhos de curto prazo em função da queda acentuada das ações. E aí sim você pode ter um fundamento para tomar medidas defensivas. E quais possíveis estratégias, né, você pode tomar ou medidas defensivas que você pode adotar para tentar se proteger de um movimento como esse, né? Uma das principais estratégias aqui, e sobretudo para quem não tem um acionista controlador ou tem um acionista controlador diluído, é monitorar permanentemente o mercado, né, e você procurar se antecipar. Na maioria das vezes, uma oferta hostil é precedida por alguma tentativa de negociação, né, ou algum tipo de sondagem, né? Se há uma negativa num processo como esse, aumenta-se a chance, obviamente, de uma tentativa de uma aquisição hostil. Nessa linha de tentar se antecipar, um ponto sempre importante, principalmente nesses contextos como os atuais, é você ter um valuation pronto para agir rápido, né? Por quê? Porque você precisa contra-atacar. Se o preço que o ofertante está te oferecendo não é um preço adequado, você precisa ter bases para evidência falar o seguinte: a companhia não vale tanto quanto o que está sendo proposto, ela vale mais, porque eu tenho aqui um valuation aqui. E o processo de valuation não é necessariamente um processo rápido, né? Então, assim, é importante você estar preparado com isso. Tenha o valuation pronto e atualizado da sua companhia. Outra estratégia importante é o posicionamento dos administradores. Como é que os administradores vão se posicionar, né? Aqui os administradores, eles têm um dever fiduciário de lealdade à companhia, né? De novo, a companhia e não necessariamente ao acionista controlador ou aos acionistas que vão vender as ações. Se a oferta não é boa para a companhia, né, e para os acionistas remanescentes, é dever do administrador se posicionar contra a oferta. Além disso, é muito importante que os administradores eles tenham uma estratégia de negócio muito clara e que seja suportada pelos principais acionistas, né? Porque a gente precisa contar com o apoio do acionista, dos principais acionistas, né, que vão ser importantes numa eventual rejeição da oferta. É importante ter esses acionistas do seu lado, né? Então, assim, a sua estratégia tem que ser clara, o teu plano de negócio tem que ser muito claro, e eles precisam estar comprados nessa ideia. Sabendo que o que você está vivendo hoje é um cisne negro, né? Você está com um ponto fora da curva, mas a sua estratégia continua consistente, olhando para o médio e longo prazo, tem seus fundamentos e que você vai contar com o apoio dos seus acionistas. Outro ponto é a contra-informação. Então, assim, na medida que o ofertante vai trabalhar com informação, você tem que trabalhar com informação também para virar o jogo contra ele, né? Ou trazendo transparência, trazendo informações que ele não está trazendo informações, né? Trabalhando em marketing em cima disso, né? Para você tentar virar o jogo. A informação é muito importante para você resolver o problema da decisão distorcida do acionista. Eu preciso dar informação suficiente para o cara, porque o cara fique tranquilo de tomar a decisão, falar o seguinte: olha, eu vou rejeitar essa oferta porque a oferta realmente não é boa, né? E não vou aceitar uma oferta, apesar dessa oferta não ser boa. O ativismo societário aqui também é importante, né? Então, você mapear a sua base acionária, saber quem que são os seus acionistas âncoras, né? Vamos chamar assim, né? Então, assim, quem que são os stakeholders que têm uma participação significativa no teu capital e que podem ser importantes num processo de movimentação contra uma aquisição hostil. Vou dar aqui o caso da Sadia, né? O caso da Sadia foi uma das primeiras tentativas de aquisição hostil que a gente teve em 2006, né? Que foi uma tentativa frustrada, porque, principalmente, né, você tinha um grupo embora a Sadia ela não tivesse um controlador definido naquela época, você tinha um grupo de acionistas, 4 ou 5 fundos de pensão, que juntos eles tinham praticamente mais do que 50% do capital social da companhia, né? E esse processo não foi bem alinhado, né, em relação ao ofertante com relação a esses acionistas. O que aconteceu? Esses acionistas de cara rejeitaram, falaram: o preço está baixo, eu não tenho interesse em vender, né? Então, eu preciso olhar o mapa. Pô, não é só uma questão de eu não ter um acionista controlador. Se eu tenho acionistas com uma participação representativa, a posição desses caras vão fazer diferença no sucesso da oferta. Então, eu preciso estar alinhado com esses caras. E depois você tem outras medidas, né, aqui, e eu não vou me estender muito nelas por conta do nosso tempo, que são ações que você pode tomar para tentar barrar o processo em si. Então, por exemplo, lançar uma OPA concorrente,
né? Então, assim, é o que os americanos chamam de white knight, né? Então, o cavaleiro branco, né? Então, vou ajudar alguém aqui para me salvar. Então, alguém que vai entrar com uma oferta concorrente, como vai concorrer com a oferta original, alguém que seja mais alinhado aos interesses da companhia. Ou o que a gente chama de white squire, né? Que é essas medidas defensivas, eu gosto dos americanos, que eles têm nomes bem criativos aí para essas medidas, né? Então, o White Squire, ele é o escudeiro branco, né? Aqui, diferentemente da oferta concorrente, ele é um cara que ele entra aportando recursos na companhia, ele faz aumento de capital e tornando a companhia mais cara, né? Mais difícil de ser adquirido o controle. E você tem as famosas Poison Pills. A gente tem as Poison Pills brasileiras, né? Que a gente chama indiscriminadamente de Poison Pill, né? Um nome tecnicamente mais correto, não é o termo que os americanos usam para Poison Pill, que são aqueles gatilhos que são colocados nos estatutos, né, as Poison Pills estatutárias, onde o adquirente, o acionista que adquirir um determinado percentual do capital social da companhia, ele é obrigado a fazer uma oferta para adquirir todo mundo, né? Então adquiriu 20% do capital social, eu sou obrigado a fazer uma OPA para adquirir os outros 100%. Que significa tornar cara a oferta. A oferta fica caro adquirir o controle, então eu desestimulo essa operação. O problema das Poison Pills é que elas têm sido cada vez mais mal vistas quando elas são usadas de uma forma permanente e para tentar entrincheirar o acionista controlador minoritário ou os próprios administradores, né? As medidas defensivas, elas não podem ser vistas como medidas de perpetuação do status quo, né? E nem como restrições à venda do controle. Elas têm que ser legítimas, né? Elas têm que ser usadas pontualmente na medida em que sejam adequadas para aquele momento, para a defesa dos interesses da companhia. A própria CVM já fez um parecer de orientação, o 36, em que basicamente ela fala o seguinte: olha, tem aqui as Poison Pills no estatuto, eu vou fechar os olhos se algum acionista desrespeitar essas cláusulas estatutárias. Eu vou fazer de conta como se elas não existissem. É um parecer até um pouco estranho, né? Porque ou você fala que essa cláusula ela é inválida ou é nula, né? Mas a CVM ela foi um pouco, ela fugiu um pouco do tema. Falou assim, ó, eu entendo que exista, mas se alguém votar contra, eu não vou fazer nada contra essa pessoa, né? E além dos Poison Pills, você tem os Shark Repellents, né, que são outras medidas defensivas, né, e aí existem várias, né, e os nomes também são interessantes. Os Golden Parachutes, né, os paraquedas dourados, né, que você confere premiações ou bonificações para os administradores caso eles venham ser desligados, né, ou demitidos da companhia, ou seja, se eu entrar no controle da companhia, mandar o cara embora, né, eu vou ser obrigado a pagar um prêmio para o cara em função disso, né? Isso acaba encarecendo também o controle, né? Isso é plausível até certo ponto, né? Porque eu não posso usar essas cláusulas para privilegiar o administrador em detrimento da própria companhia. Então é bastante questionável o uso dessa medida, né? Greenmail. No Greenmail é a estratégia onde a própria companhia vai lá e compra a participação do acionista que está fazendo oferta, né? Então paga um preço acima de mercado para tentar deixar o cara demover ele da ideia de adquirir o controle. Isso também no Brasil também é muito, muito questionável. A crowd yield defense, né? Quer dizer, eu vender os ativos, a coroa da rainha, né? Então, qual que é o meu principal ativo? Eu pego, vou lá e vendo esse ativo para desestimular a aquisição do controle, mas enfim, praticamente eu dar um tiro no próprio pé, né? Então, tem algumas medidas que, embora nos Estados Unidos, sobretudo, elas já foram muito utilizadas nos anos 80, pouco nos anos 90, lá elas algumas delas já mal vistas, e aqui no Brasil, algumas até por questões regulatórias eu não conseguiria implementar, né? Mas tem outras alternativas, como aceleração de empréstimos, né? Então, eu tomar dívidas que elas são aceleradas pela troca de controle, eu posso adquirir outros ativos, eu posso fazer operações de M&A para, de novo, tornar a minha operação mais cara, né? E aí desestimular a aquisição do controle. Então, assim, eu tenho um cardápio grande aqui de medidas que podem ser tomadas, algumas mais ou menos questionáveis em função da própria legislação brasileira, mas acho que o mais importante aqui é monitorar o mercado e se antecipar, né? Fazendo bom uso da informação e do relacionamento com a sua base acionária para tentar barrar tentativas que não sejam alinhadas com o interesse da companhia. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Deixa eu encerrar aqui, acho que tem... Não sei se a gente tem algumas questões aqui.
O Rodrigo fez um comentário aqui, boa lembrança do comparado sobre o ovo de Colombo, Eric. Tem como prisma medidas defensivas. O senhor vê viabilidade na tese da defesa de uma interpretação sistemática da leis S.A.s para refutar dispositivo do nível 2, caso da preferencial com voto restrito, né? Eu acho que, de novo, aqui a questão é sempre onde existe legitimidade ou não na adoção de técnicas de defesa. Eu acho que uma questão é eu olhar a técnica de defesa em si, né? Onde ela se torna justificável ou não. Outras questões, e aí eu não sei se essa é a questão propriamente do Rodrigo, mas é um tema que vem sendo muito debatido nesses últimos meses, que por exemplo, a questão da tentativa da aquisição da STT pela Eneva, né? Lá, o que houve foi uma tentativa de aquisição do controle da Tietê por meio da incorporação de ações. Na Tietê, ela tem controlador, né, que é a ES Corp, né, ela é controladora da Tietê. Porém, como a Tietê ela é uma companhia nível 2 da Bovespa, no nível 2, né, você tem ações preferenciais, diferente do novo mercado. O novo mercado é só ordinária. No nível 2, eu tenho ação ordinária e preferencial. E as preferenciais, como regra, né, você suprime o direito de voto, né, em troca das preferências. Porém, no nível 2, o regulamento prevê que eu dou direito de voto para as preferenciais em algumas circunstâncias, né? E uma delas é a própria incorporação. E aí o que acaba acontecendo, né, num caso como esse? Eu fiz uma proposta para aquisição do controle por meio de incorporação. Eu tento provocar uma assembleia, no caso, eu fiz uma proposta, o conselho de administração da Eneva rejeitou, falou, olha, eu não concordo, né, não quero. Mas alguns acionistas que não se agradaram com o posicionamento do conselho queriam que fosse chamada uma assembleia para deliberar a questão. E quando eu chamo uma assembleia, como se trata um caso de incorporação, os preferencialistas adquirem o direito de voto. E numa situação como essa, né, ainda que eu tenha um assenso controlador, os minoritários preferencialistas eles formam a maioria. Então, eles suprimiriam o poder do controlador tomar a decisão se ele faria incorporação ou não, né? Então, essa é uma situação bastante polêmica, está sendo bastante debatida. A própria B3 já se posicionou em relação à interpretação do regulamento, né? Então, não sei se foi exatamente esse o motivo da pergunta aí do Rodrigo. Tem mais questões aqui, eu vou deixar essas questões para o final, em virtude do nosso tempo. Eu vou passar aqui a palavra para o Bruno avançar na apresentação dele, e depois, no final, a gente faz as perguntas que eventualmente não ficaram respondidas aqui. Perfeito, estão me ouvindo? Obrigado, Eric, obrigado aí pelos agradecimentos no início do nosso webinar. É um grande prazer aí fazer parte desse painel de discussões com relação a transações envolvendo processo de M&A, né? Obrigado ao escritório VBSO pelo convite. E, Renato, teremos o prazer de trabalhar juntos novamente, porque o Distress M&A vai voltar à tona com força total já a partir do segundo semestre. Seguindo aqui com o material que eu preparei, trazendo um pouco de numerologia para a situação atual que nós estamos, né? Depois de anos de retração do PIB, nós tivemos aí 3 anos de crescimento irrisório, e agora a Pantari está sendo um pouco menos pessimista do que o FMI, né? A gente estima uma queda no PIB de 6,25% para esse ano, com uma explosão de números de pedidos de recuperação. Um aumento de mais de 110% se comparado com 2019, nós estamos falando de 3 mil casos aproximadamente até o final do ano, e um volume muito maior se a gente for analisar os próximos 12 meses. Nesse sentido, as transações de distress M&A, elas voltam, obviamente, a ter um papel fundamental para viabilizar a manutenção, né, a recuperação de ativos. Então, quais são as características deste tipo de transação, né? A empresa está passando por dificuldade financeira, ela não gera caixa suficiente para fazer frente às suas obrigações. Na grande maioria das vezes, ela já deixou de cumprir os pagamentos, principalmente com as instituições financeiras.
Então, obviamente, ela está num momento de liquidez bastante sensível e com risco, obviamente, de influenciar, de impactar a sua operação. Um outro ponto bastante relevante para esse tipo de transação é a questão da mudança de referência do valor da empresa. Esses ativos, essas empresas não têm acesso a crédito. E quando eu digo crédito, crédito estrutural, não são linhas de curto prazo, são linhas de médio e longo prazo que vão viabilizar a retomada da operação. A desvalorização do real é um ponto positivo, porque os ativos brasileiros ficam baratos para os investidores internacionais. A gente tem uma quantidade muito pequena ainda de fundos aqui no Brasil que gostam de olhar para esse tipo de ativo. Aqui eu não estou falando de NPL, estamos falando de empresas operando, onde tem valor o negócio. Com relação à questão da taxa de juros, essas empresas, apesar de a gente ter, obviamente, um movimento de redução de Selic, etc., essas empresas não acabam não se beneficiando desse tipo de redução, dado que elas não acessam créditos baratos. Então, qualquer tipo de financiamento que elas venham a acessar, sejam linhas de curto prazo, de fomento, etc., são linhas onerosas, que não permitem que essa empresa tenha, obviamente, um alívio na sua estrutura de capital. E sim, são medidas paliativas para que elas consigam respirar no momento de crise. Então, a única alternativa, na grande maioria dos casos, para a obtenção de recursos e viabilizar a manutenção do business remanescente é a venda de uma unidade produtiva isolada ou venda de algum ativo para viabilizar a reestruturação dessas empresas, né? Do ponto de vista do investidor, o que eles buscam quando olham ativos com essas características, né? O preço desses ativos estão completamente depreciados, então, para eles é um investimento barato. A gente vai ter, obviamente, uma série de oportunidades esse ano, como eu mencionei no primeiro slide. Nós vamos ter mais de 3 mil casos de empresas entrando em recuperação judicial, obviamente nem todas vão se tornar objeto de transações de M&A. O investidor tem uma grande capacidade de influenciar o processo de reestruturação. Acho que isso aqui é um ponto bastante relevante, porque muitas vezes o vendedor ele não está numa posição que ele queira vender, se desfazer do ativo, mas dado que é a melhor alternativa para os credores envolvidos no processo, o investidor ele pode, obviamente, abordar diretamente esses credores para se desenhar uma transação e aí sim, indo em linha, obviamente, numa característica bem diferente do que o Eric mencionou, uma aquisição hostil dentro de um processo de recuperação judicial, porque hoje a gente tem notado, obviamente, uma coesão muito maior entre os credores para viabilizar planos que permitam a continuidade da empresa e não atendam exclusivamente o interesse dos acionistas. E aqui, obviamente, o ponto mais relevante para esse tipo de investidor é entrar no momento de baixa e sair no momento de alta, né? Maximizar o investimento feito numa empresa que passa por um processo de reestruturação. Do ponto de vista do vendedor, né, da empresa, também tem algumas vantagens. A primeira dela obviamente, a mais relevante, é a desalavancagem financeira. Então, ela só entra num processo de venda de ativo ou de ativos se ela ajustar a sua estrutura de capital. Ela vai ter, obviamente, melhores condições de negociação com os credores, dado que ela está numa posição de insolvência e tendo um investidor que esteja pronto para fazer um pagamento ou assumir a dívida, mudando o perfil do devedor. Isso, obviamente, traz um poder de barganha bastante importante e é uma forma alternativa de obtenção de capital de giro, principalmente para o business remanescente, para a retomada dos negócios. Ponto importante, uma das perguntas, Eric, que foi feita com relação aos FDICs, né? O FDIC tem um papel fundamental para as empresas que estão passando por um processo de reestruturação, porque eles não têm mais acesso a crédito. Então, assim, essas empresas estão vendendo o almoço para pagar o jantar e vice-versa. Então, nesse cenário, assim, o capital de giro ele é essencial para a manutenção da atividade da empresa, até para que as alternativas de reestruturação sejam implementadas no tempo correto e da melhor forma possível. Sem o acesso a esse tipo de financiamento de curto prazo, a gente teria uma quantidade muito maior de empresas caminhando por um processo falimentar. No Brasil, a única forma, no nosso entendimento, de viabilizar esse tipo de transação é dentro de um ambiente judicial, até mesmo porque é a única forma da gente evitar o risco de sucessão. Essas empresas, na grande maioria das vezes, têm um passivo trabalhista relevante, um passivo fiscal, obviamente, muitas vezes até imensurável. É muito importante utilizar o benefício do artigo 60 e ter a proteção por parte do investidor
de evitar qualquer tipo de risco com relação à corresponsabilização, com relação a dívidas oriundas aí da empresa vendida. É importante também enfatizar que, para este tipo de transação, é importante que esteja previsto no plano a alienação das UPIs, até para evitar questionamento por parte dos credores. Isso é muito relevante. E, por fim, a questão de due diligence ela é menos impactante nesse tipo de transação, porque a gente está falando de due diligence operacional, porque a parte financeira, obviamente, ela vai ser equacionada pelo plano de recuperação judicial, ou seja, então, estamos falando de um time para uma transação mais curto, desde que a gente consiga unir o interesse do vendedor com o comprador. O processo de recuperação no Brasil, infelizmente, historicamente, ele demanda muito mais do que os 180 dias de proteção, né? Nós estamos falando de mais ou menos 12 meses de período de recuperação judicial até a aprovação de um plano. Mas se a gente vai para um processo sério, bem direcionado, é possível você fazer uma transação com prazo inferior aos 6 meses previstos na Lei de Recuperação de Empresas. Por fim, aqui a gente mostra o breakdown dos pedidos de recuperação judicial por segmento, né, por setor. Então, dos 3 mil casos previstos para esse ano, nós temos 7%, que é uma média, obviamente, histórica, de recuperações que são pedidas no setor primário, 42% no setor de serviços, no setor de indústrias, 21%, e no setor de comércio, 30%. Então, brincando um pouquinho de novo com o Renato, o patinho feio vai voltar a ocupar uma posição bastante relevante aí no mundo de M&A. Hoje, na Pantalic, a gente deve ter pelo menos 5 casos que vão se desdobrar em venda de pelo menos algum tipo de ativo para viabilizar aí a continuidade da empresa que passa por um processo de reestruturação. Acho que era isso. Consegui ser até um pouco rápido pelo tempo que a gente tinha. Excelente, Bruno. Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas aqui. Bom, a pergunta sobre o FDIC você acabou respondendo. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você, Bruno. Você comentou aqui na sua fala que você tem lidado muito com o mundo do agronegócio, né? Como é que você está enxergando os efeitos da pandemia nesse segmento e as oportunidades de distressed? O setor mais resiliente hoje é a pandemia, né? Com exceção do sucrocoleiro, que vem sofrendo já há bastante tempo, é um setor que vem conseguindo passar sem maiores percalços com relação à situação de pandemia. É um setor que eu diria que sofre muito mais pela falta de gestão, pela falta de profissionalização, do que como consequência de efeitos pandêmicos, etc. Então, é um setor que precisa necessariamente passar por profissionalização. Agora a gente está entrando numa nova onda de modismo, de recuperações de produtores rurais, né? Muitos deles sem saber, sem conhecer o que é uma recuperação judicial e se ela realmente é um meio para viabilizar a reestruturação da empresa, que muitas vezes é administrada pelo patriarca, pelo filho, sem nenhum tipo de profissionais que tenham esse tipo de expertise, né? Perfeito. A gente tem aqui mais 2 perguntas a serem respondidas. Bom, tem aquela pergunta lá do começo, depois da fala da Amanda. Acho que o Renato mais ou menos tocou lá um pouco nesse assunto, e é a pergunta de $1 milhão aqui, né? Que é o seguinte: bom dia, quanto à incerteza de recuperação da empresa pós-Covid, quanto a incerteza de recuperação da empresa pós-Covid pode impactar no processo de avaliação da empresa target, né? O que vocês acreditam que possa ajudar na maior assertividade e na projeção da rentabilidade futura, EBITDA, entre outros? E, por fim, né, o quanto vocês acreditam que os preços dos negócios ou possíveis ágios serão impactados e sensibilizados? Realmente, a pergunta de $1 milhão talvez seja pouco, Eric. Exato. É muito difícil. Globalmente, o grande problema hoje a gente está vivendo uma crise de demanda, uma crise de oferta em alguns business, né? A crise de oferta, todo mundo acha que em algum momento resolve. A gente não sabe qual que vai ser a demanda, né? Então, quando as pessoas estão com medo, elas consomem menos e, por consequência, o PIB cai, né? Então, quanto vai ser o novo normal de consumo?
e o que vai ser o PIB normalizado, a gente não sabe. Então, é muito difícil você prever o que vai acontecer. Dito isso, o que a gente tem feito? No final do dia, a gente tem alguns trabalhos, a gente está fazendo valuation. Então, quando a gente faz o trabalho de valuation, a gente faz algum cenário até onde a gente acha que a pandemia vai. Então, uma questão temporal do efeito da pandemia. Então, vamos refletir os meses de abril, maio, março, parte de março, por quantos mais meses a gente reflete isso na projeção, né? Então, qual o período que você coloca isso, e aí depois, qual que é o patamar de retomada. Então, a gente tem feito cenários, né? Então, basicamente dessa forma que a gente tem trabalhado. Mas, de novo, apontar o dedo para indicar o que vai acontecer é trabalho que é impossível. É impossível, exato. Eu gosto da colocação novo normal, né? Como que você vai prever o futuro sem saber o que vai acontecer amanhã? Exatamente. É muito complicado. A gente tem vivenciado muito isso também no mundo de restauração. Os bancos, de forma bastante proativa, têm protelado os vencimentos de curto prazo, até mesmo porque eles não sabem o que vai acontecer daqui a 6 meses. Então, não tem como a gente apresentar uma estrutura que resolva o problema da companhia de forma definitiva se a gente não sabe qual que vai ser a demanda daqui a uma semana. Assim, é uma situação bastante complicada que nós estamos vivendo. Exatamente. Ficou uma última pergunta aqui, que é o seguinte: a pandemia ela pode impactar no processo crescente de dispersão de capital das companhias listadas no novo mercado? Nos Estados Unidos, por exemplo, observa-se um aumento da concentração acionária, liderado pelos investidores institucionais. Renato, você tem alguma opinião sobre isso? Olha, acho que no Brasil você tem um mercado de capitais ainda muito pouco desenvolvido, né? Então, qualquer comparação com o mercado americano, achar que algum dia a gente vai chegar perto do mercado que eles têm lá, a liquidez que tem o mercado, acho que é um sonho muito distante. Mas, de fato, a gente tem aqui no Brasil um aumento do CPF, né? Mesmo com a queda de taxa de juros, continua entrando. A XP continua. O Benchmark comentou que uma das dificuldades que eles estão tendo, está tendo ainda um fluxo crescente, mas é que para fazer uma aprovação maior de transferência para a XP, você precisa ir na agência bancária, né? Então, você não consegue na agência bancária, você não consegue transferir. E, dito isso, tem aumentado a quantidade de CPF. Então, esse também é um outro motivo pelo qual a Bolsa está no patamar que está. Eu não sou especialista em Bolsa, mas eu acho que quais são os drivers que faz com que tenha maior pulverização ou maior concentração, eu sinceramente não sei dizer quais são esses drivers. Eu dando um pouco do meu pitaco, embora também, né, não posso dar uma opinião avalizada sobre o mercado em si, mas o fato é, quando a gente fala de novo mercado, o novo mercado, de fato, ele é o segmento da Bolsa onde ele cria maiores condições de você ter dispersão acionária, né? Então, você ter uma diluição do controle. E por uma razão muito simples, uma razão estrutural, né? Quer dizer, o novo mercado ele foi pensado e criado para tirar aquilo que a gente chama de benefícios particulares do controle, ou seja, as vantagens que o controlador tem por ser controlador. E talvez a mais conhecida e comum para todos é o prêmio do controle, né? Então, assim, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de me apropriar do prêmio de controle por vender o controle, faz sentido ser controlador, né? Então, é a regrinha que a própria o Lei das SAs carimbou, né? Falou o seguinte: olha, quando você tiver uma transferência de controle, o adquirente vai fazer uma oferta para comprar os demais acionistas por um preço equivalente a 80% do valor que você pagou para o controlador. Ou seja, a ação do bloco de controle vale 25% mais. Simples assim, né? Quando você vai para o novo mercado fala: olha, a regra é a seguinte, olha, vender o controle, o preço é igual para todo mundo. Eu perdi uma vantagem de ser controlador. Só que ser controlador também tem muita responsabilidade. Eu tenho o peso da lei sobre minhas costas que os demais acionistas não têm. Então, sem contar que o fato que no novo mercado, como todas as ações são ordinárias, é mais custoso eu ser controlador. Então, eu tenho mais estímulos, na verdade, a vender a ação, a pulverizar. Então, não é à toa que o novo mercado ele já chegou a ter aproximadamente 45% das companhias listadas com ou sem acionista controlador ou com acionista controlador com menos do que 50% do capital social com direito a voto, né? Isso é significativo.
Óbvio que nem de longe de uma situação como a dos Estados Unidos, né? Quer dizer, os Estados Unidos, antes da crise de 29, né, eles já tinham 95% do mercado deles pulverizado, né, com controle pulverizado. Aliás, é uma situação incomum, né? Para o americano, você ter um acionista controlador. Isso é algo até relativamente recente para o americano, vem das últimas décadas, sobretudo por conta do crescimento até das startups, né? Quer dizer, na startup você tem um empreendedor que ele acaba sendo o founder, ele acaba sendo o controlador do negócio. Então você tem hoje grandes companhias americanas que têm um controlador muito bem definido. Mas a regra sempre foi o contrário. Tanto é que a legislação norte-americana, por exemplo, sequer define quem é acionista controlador, diferentemente da lei brasileira. A lei brasileira é a primeira lei no mundo, né, que tem uma definição legal de acionista controlador. É curioso isso, né? Nenhuma lei no mundo fez isso. A nossa lei das sociedades, ela falou, quem é o acionista controlador? O acionista controlador é o cara que tem o poder de tomar as decisões na Assembleia, né, com a maioria dos votos. O nosso modelo não foi para criar companhias pulverizadas, pelo contrário, para estimular o controle. A lei da década de 60, né, ela foi uma lei encomendada, né, o governo militar da época, ele queria formar aquela grande empresa nacional, então o que ele fez? Ele encomendou uma lei que estimulasse o empoderamento do empresário brasileiro, né, então eu precisava criar a figura do acionista controlador, e ao mesmo tempo eu precisava dar mecanismos de estímulo para o investidor botar o dinheiro numa companhia no qual ele não manda, porque tem um acionista controlador bem definido. Então, precisava ter algumas cláusulas para proteger o acionista minoritário, como dar acesso à informação, então por isso que eu exijo regras de transparência para a companhia aberta, e dar a porta para ele de saída, né, que são a preservação da liquidez, o tag along, né, as OPAs, né, para você poder sair no caso de fechamento de capital, meio de participação, ou seja, não é à toa que o acionista minoritário ele é visto quase como um mal necessário, né? Quer dizer, assim, eu preciso do dinheiro dele, mas eu não quero que ele me incomode. Então, assim, se ele estiver incomodado, por favor, saia, se retire. Né? Então, essa é a lógica da lei, lá da década de 60. Isso vem mudando ao longo do tempo e o novo mercado teve um passo importante para isso. Agora, para você continuar tendo esse movimento, as condições de mercado também são importantes. Né? A gente precisa voltar a ter os IPOs. Embora que tenha, recentemente, a gente teve alguns movimentos interessantes agora, mesmo no meio da pandemia, né? A gente teve IPOs recentes e com bastante demanda, né? O que é um sinal interessante, né? A gente vê esses sinais, às vezes, até um pouco curiosos. Os CPFs continuam aumentando na Bolsa, mesmo depois de toda essa queda, né? E com uma taxa de juros tão baixa como a gente está vivendo, antigamente era fácil, né, a gente fazer dinheiro com renda fixa, com uma Selic de 2 dígitos, né, era moleza, né? Agora com uma taxa que tende aí a 2,25, a gente está próximo a ter uma taxa de juros real negativa, né? A gente tem cada vez mais os investidores vão ter que correr mais risco, vão olhar para investimentos alternativos, né? Seja até na perspectiva do crédito, os FDICs também são um bom exemplo para isso, mas também vão cada vez mais ir para a Bolsa. Né? Então, isso acaba, apesar de você ter uma incerteza, né, sobre como é que essas companhias vão estar, como é que vão ser os balanços do segundo trimestre, né? Quer dizer, justifica essa euforia que a gente está vivendo agora? Não justifica, sobretudo no Brasil, né? Eu acho que é um movimento que, enquanto essas taxas de juros permanecerem nesse patamar, é uma expectativa real disso acontecer. Bom, eu acho que foram essas as perguntas, né? Acho que foram todas respondidas aqui. Eu aproveito aqui, então, para a gente encerrar. A gente passou um pouquinho do nosso horário até, então peço desculpas aí pelo atraso. Queria muito agradecer aqui a todos os nossos painelistas, né? Bruno, Renato, Amanda, muito obrigado, foram todas ótimas intervenções, ajudaram muito a ser um bom evento, agradeço demais. Agradeço a todos que participaram aqui também, que nos acompanharam. Até peço a gentileza, quando vocês saírem da sala, vai abrir uma pesquisa para vocês, se vocês puderem responder para avaliação de como foi o evento, sugestões de temas também, é sempre bom para a gente ter o feedback de todos, para que a gente possa ir cada vez mais melhorando aí os nossos eventos. Né? Então, agradeço vocês, convido a quem não nos acompanha também em redes sociais e no nosso próprio mailing também acompanhar, a gente tem feito esses webinars com bastante frequência. Amanhã nós temos um sobre os impactos contábeis da avaliação de ativos biológicos, né, sobretudo voltado para algum negócio, vai ser um evento bastante interessante. A gente tem uma programação semanal, né, toda semana a gente tem feito de 2 a 3 webinars, a gente vai ficar muito feliz se todos puderem nos acompanhar, tá bom? Agradeço mais uma vez, obrigado, bom dia a todos.
Obrigado, um abraço. Obrigada.